o momento do outro e não julgar. Temos que saber o momento de ficarmos apenas quietos e orando. A gente faz melhor orar do que procurar saber o que está acontecendo. Eu não sou muito assim de procurar, de ver, de ir na casa. Não, eu prefiro orar. Tem momentos que é melhor tem momentos que a gente não tem palavras. A gente vai até pecar ou errar em algumas palavras. É melhor orar. Respeite o momento difícil do outro. Leve até comida, entregue a comida, não pergunte nada, fique quieto e volte. Respeite o momento difícil do outro. E a madrugada inteira, eu estava meditando sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em Salmos 92. Glória a Deus. Dá para a igreja dar amém? Salmo 92. Eu vou pegar um microfone sem fio, viu, Kennedy? Deus, aleluia. Salmo 92. O salmista louva a Deus por amor à sua obra, justiça e graça. Amém? E a palavra do Senhor diz o seguinte: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade. É muito interessante esse Salmo 92 para a nossa vida. E todas as noites a tua fidelidade. Aí, no verso 5, diz assim: quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. Aí, o 6 diz assim: o homem brutal nada sabe. O homem brutal nada sabe. Glória a Deus. E o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Aí ele continua no 12, onde ele diz o seguinte: o justo, quem está entendendo, diga amém. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Essa é uma palavra muito poderosa, onde, glória a Deus, diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. É sobre isso que eu quero pregar nesta tarde, nesse começo de tarde. O livro dos Salmos, irmãos, servia como principal inário de hinos do povo de Israel. O livro inclui salmos que descrevem circunstâncias específicas e outros preparados para ocasiões especiais. Era para isso que os salmos eram escritos. Glória a Deus. E o cabeçalho desse Salmo 92 diz o seguinte: salmo e cântico para o sábado. Entenda. Glória a Deus. Isso sugere que esse cântico aqui, 92, para uso geral nos cultos de sábado. O dia especial de louvor no Antigo Testamento. O hino abre com declarações de louvor para Deus em todos os momentos. Ou seja,
ele declara a posição de Deus como o único digno de adoração. Ou seja, esse salmo começa dizendo mais ou menos isso, que o único digno de adoração é Deus, e que o sábado era especialmente preparado para louvar ao Senhor e nada mais. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aí ele continua. O salmo divide as pessoas em duas categorias. A primeira categoria são os insensatos. Aleluia. Pecadores que se colocam como inimigos de Deus. Aqui. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos que praticam iniquidade. Aí a outra categoria são os justos. Uma categoria dos insensatos, os loucos, os iníquos. E a outra categoria são dos justos, aqueles que vão morar eternamente no templo do Senhor, nos átrios do Senhor. Glória a Deus. Os justos que encontram o seu lugar permanente. Repita comigo. Os justos que encontram o seu lugar permanente na presença de Deus. Isso é tremendo. Os ímpios brotam. Os inimigos até prosperam. Lembra do Salmo de Asaf lá? Quando ele diz que os pés dele quase se desviaram ao ver a prosperidade do ímpio. Aí aqui neste Salmo 92 diz que os ímpios brotam como a erva. Os pecadores, os ímpios, glória a Deus, eles até prosperam, mas no fim serão destruídos, mas os justos vão permanecer para sempre dentro do templo, nos átrios do Senhor. Você está entendendo? Glória a Deus. Esse salmo está dizendo, os ímpios estão assim, ó, de inimigo. Estão brotando como a erva. Sabe a erva daninha? Estão brotando assim, ou seja, a gente vive cercado e cada vez mais vai brotando, mas no fim eles serão destruídos. Deixa brotar, deixa crescer. Eles acham até que estão prosperando, mas o fim deles nós já sabemos qual é. Às vezes ficamos temerosos, porque vivemos rodeados, né? Vivem brotando inimigo. Tem hora que a gente parece aquela cidade lá, né? Do Iraque, do Irã, de Israel, tudo cercado de inimigo, sendo bombardeado. Mas Deus está dizendo, deixa achar que está prosperando, porque é o fim deles, quem vai dar sou eu. Aleluia, louvado seja Deus. Não tema os inimigos que estão brotando ao teu redor. Não tema, não tenha medo. Aleluia. 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 Olha o que Deus diz. Olha, brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos. E destruídos como? Para sempre. Para sempre. Para sempre. Serão destruídos para sempre. Levanta a cabeça. Está brotando inimigo do teu lado. Tem de um lado e tem do outro. Mas o fim dele, nós sabemos qual é. O fim deles é a destruição eterna. Repita comigo. Destruição eterna. Pergunta para alguém aí. Você está temendo o quê? Você está com medo de que inimigo? Se Deus garante na palavra deles que eles serão destruídos para sempre. Está com medo de quê? Dos levantes, das calúnias, das coisinhas que estão escondidas no oculto, no profundo, onde Deus diz que Ele revela, que Ele tira o tapete, abana o tapete, a poeira tapa, e Ele acaba revelando quem é quem. Olhe para alguém que está do seu lado, não tenha medo de quem está brotando do seu lado. Porque o fim deles é a destruição. Levanta a mão, adora. Onde você estiver, diga, eu creio nesta palavra, que aquele que brotar do meu lado para me destruir, vai ser destruído para sempre.
para sempre. Você está entendendo que palavra é essa? Vai ser destruído para sempre. Eu estou me alimentando dessa palavra desde a 1h da manhã, que eu estava trabalhando com meu esposo no Ceasa. Eu estava ali me alimentando. Eu digo, Jesus, pode brotar, mas vai ser brotado só para ser destruído. Só vai ter o prazer de brotar, porque vai ser destruído. Você crê nisso? Se você crê nisso, então levante a cabeça. Se você crê nisso, então pare de se lamentar. Se você crê nisso, então pare de murmurar. Se você crê nisso, então pare de dizer que para você já não dá mais, que vai desistir. Se Deus está dizendo, ei, quem está brotando para te destruir, vai ser destruído por mim para sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu terminar. Aleluia. Deixa brotar, deixa prosperar. Às vezes você diz assim, meu Deus, eu vivo na casa do Senhor. Eu vivo para a obra. Eu estou fazendo a obra. E aquele que vive assim assado, vive prosperando. Mas o fim deles, nós sabemos qual é. É a destruição. Aleluia. Aí ele continua dizendo no Salmo 92. O salmista. Ele diz, o justo florescerá como a palmeira. Repita comigo, o justo florescerá, Andresa, como a palmeira. Aí eu fui ver as características da palmeira. Porque o salmista aqui, inspirado por Deus, nos compara os justos do Senhor com uma palmeira. E eu fui ver qual era a característica que a palmeira tem, que nós temos também. Você dá glória por isso? Eu sou curiosa. E diz assim, que ela cresce, deixa eu botar aqui. A palmeira, ela cresce onde for plantada. Você está entendendo? Os irmãos aí, os porteiros que estão guardando a casa do Senhor, está entendendo? A palmeira, ela cresce onde é plantada. E tem mais, ela não precisa de ambiente favorável para crescer. Quem dá glória por isso? Onde colocar, ela vai crescer. Onde colocar, ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai florescer. Tem mais outra característica. Ela se destaca pela sua altura e beleza. Presta atenção. Pode ter todas as plantas do mundo. O lugar pode até ser feio. Mas se tiver uma palmeira frondosa, ela se destaca. É Deus dizendo, ei, o ambiente é desfavorável. O ambiente não é para você. O ambiente está até feinho. Mas você, eu faço com que se destaque. Quem disse que Deus não dá destaque? Quem disse que Deus não faz alguém ser destacado? Pela sua altura e beleza ele é destacado. Pode estar na altura que for. Pode estar na distância que for. Quando você vê uma palmeira, eu estou dizendo que o salmista, inspirado por Deus, está dizendo que nós vamos florescer como a palmeira. A palmeira de longe, Flávia. Quando você vê uma palmeira, você sabe que lá você vai ter uma aguinha de coco. Você sabe que lá vai ter sombra, descanso e ainda vai ter beleza. Ainda vai estar num lugar bonito. É Deus, você não entendeu. É Deus dizendo, ei, quem olhar para você, mesmo que de longe, vai ter que saber que em você encontra descanso, que em você encontra água para matar a sede, que em quem olhar para você, você é comparado com a palmeira. Eu sou comparada com a palmeira. Então, se eu sou comparada com a palmeira, quem olhar para mim tem que ver descanso. Quem olhar para mim tem que ver a água que jorra para a vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Glória a
Alguém tem que olhar para você e ser molhado dessa água. Alguém tem que olhar para você e ver sombra para descansar. Glória a Jesus. Outra característica. Para florescer, ela independe das estações para florescer. Pode ser outono, inverno, verão, primavera. Em qualquer estação ela floresce. Em qualquer estação ela floresce, dê glória a Deus. Tem mais uma característica. Ela tem um crescimento equilibrado. Tem um crescimento equilibrado. E quem tem um crescimento equilibrado não cai com qualquer coisa. Não cai com qualquer vento. Não cai com qualquer ventania. Não cai com qualquer tempestade. Aleluia. Ela é resistente. Vem tempestade, vem vento forte, vem ventania, vem tudo, vem terremoto, vem até tsunami. Ela até enverga, mas quando o vento passa, ela se posiciona. É Deus dizendo: ei, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, pode vir luta, guerra, afronta, pode vir o que for. Você pode até bambear, mas quando passar, você vai estar mais posicionada do que nunca, vai estar de pé, imponente como a palmeira que você é. Aleluia. Ore, cara, suremendo robas. Vai estar imponente. Vai estar ali, ó, em pé. Aleluia. A palmeira tem sustentabilidade e longevidade. E sabe por que isso? Porque a palmeira tem raiz profunda. Ela tem raiz profunda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você dar bem muita glória. Longevidade. Vai viver muitos anos. Sustentabilidade não é qualquer coisa que vai derrubar uma palmeira. Pode cortar ela no meio. Pode dar machadada, pode pegar um facão, pode pegar até uma serra elétrica, serrar ela no meio, mas ela vai florescer de novo. Sabe por quê? Porque as raízes delas estão aprofundadas. Dá para dar glória? Não é qualquer coisa que arranca uma palmeira, não. Não é qualquer coisa, não. Podem até pegar, você pode até estar que nem a palmeira ferido. Alguém pegou até um machado, pegou até um facão, pegou até uma serra elétrica e te serrou no meio, figuramente falando. Mas sabe por que você vai florescer de novo? Porque as suas raízes estão fincadas. Porque as suas raízes estão profundas. As raízes, elas são tão aprofundadas até achar água. Até achar água. Ela se aprofunda até achar água. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quanto mais você se aprofundar, mais você vai se encher da água que jorra para a vida eterna. Não é qualquer coisa que te derruba, não. É por isso que o salmista, ele nos compara com a palmeira. Ele diz: ei, você vai florescer igual a palmeira. Porque muita gente tenta arrancar a palmeira. Talvez você esteja passando até esse processo. Está ferido, como muitos ferem a palmeira. Está muito ferido, não é? Tentando até te arrancar, mas não vai não. Em vez de te arrancar, tu vai florescer de novo. Você crê nisso? Você pode estar até se sentindo cerrado ao meio, mas você vai florescer de novo, porque você tem raiz. E a sua raiz está fincada. A sua raiz, ela é profunda. Glória a Jesus de Nazaré. Você tem raiz. Diga para alguém que está aí, ó. Tem raiz? Você tem raiz? Então te prepara, ninguém vai te arrancar. Você crê nisso? Tem raiz, Kennedy? Ninguém te arranca. Tem raiz, você que está assistindo? Ninguém te arranca.
Aleluia. Podem até te ferir, mas não te arrancam. Você vai florescer igual a palmeira. Glória a Deus. Aí ele completa dizendo: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. E eu fui pesquisar sobre o cedro do Líbano. Glória a Jesus. As características do cedro do Líbano. O seu crescimento, ele é lento. Repita comigo, ele é lento. Ele não cresce rápido. E tem uma curiosidade. Nos seus 3 primeiros anos, entenda isso aqui. Com 3 anos de vida, a sua raiz só cresce 1,5 metro. E o seu brotinho só cresce 5 centímetros. Será que é lento? Será que é lento, irmãos? O seu crescimento, ele é lento. A raiz, enquanto a raiz já tem 1,5 metro, ele só cresceu 5 centímetros. O seu crescimento, ele é lento. O brotinho só tem 5 centímetros. Somente a partir do 4º ano, ela começa a crescer. Sabe aquele momento que você corre, faz e acha que não está saindo do lugar? Deixa eu te dizer uma coisa para você alegrar sua alma. Você está crescendo. Mas está crescendo como o cedro no Líbano. Crescendo sem se precipitar. Crescendo sem atropelar nada nem o tempo. 4 anos depois é que ela começa a crescer. Enquanto ela só tem 1,5 metro de profundidade de raiz, ela só cresceu 5 centímetros. Um brotinho, Andressa. E para quem é ansioso, e para quem é impaciente, e para quem não sabe esperar, isso é uma tortura. Mas Deus está dizendo: o justo é como ele vai crescer, como cedro no Líbano. Deus está dizendo: você só vai crescer no meu tempo. Você vai ter que aprender a esperar em mim. Você vai ter que esperar o meu tempo de você crescer. Deus está dizendo: você ainda não está preparado. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo o seguinte: no estudo de botânica, alguns estudiosos, eu estou falando do cedro do Líbano, nos ensina que toda raiz, quando cresce, estou terminando, quando ela cresce e atinge a rocha lá embaixo, ou qualquer pedra, aleluia, elas param de crescer. Ou seja, o cedro do Líbano, ele vai crescendo, a raiz vai se aprofundando, mas Flávia, quando ele chega lá embaixo, que encontra uma pedra, no estudo de botânica, essa planta para de crescer. Eu estou falando de qualquer planta, mas o cedro é diferente. Diga comigo, é diferente. Glória a Deus. O cedro do Líbano é diferente. Ele continua a crescer em volta da rocha. Você está entendendo? Qualquer outra planta, Kennedy, quando ela vê uma pedra, ela vai parar de crescer. O cedro do Líbano não. Quando ele vê uma rocha, ele se envolve nela, mas ele continua crescendo. Dá para dar glória? Continua crescendo em volta da rocha. Para outras plantas ou árvores, as pedras é impedimento. Para o cedro não, é crescimento. Se eu fosse você, eu já estava dando glória. Para qualquer outra planta, Deus está dizendo: você não é qualquer um, você é cedro no Líbano. Enquanto muitos desistem por causa das pedras, você vai se enrolar nela e vai continuar crescendo. Você vai se enrolar nela, mas você não vai parar de crescer. Para muitos, pedra é impedimento, mas para você e para mim é crescimento.
Glória a Deus. Muita gente preocupado em crescer, 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 e se esquece de cuidar da raiz. Deus está dizendo hoje aqui, foca na raiz. Enquanto você foca na raiz, cuida da raiz, eu cuido do teu crescimento. Levanta a mão e dá um glória. Enquanto você cuida da sua raiz, eu cuido do seu crescimento. Entenda isso. Foca na tua raiz. Cuida da tua raiz. Sabe o que é que acontece? Quando o cedro do Líbano, aleluia. Aí acho que está crescendo ele e está crescendo outra planta. Aí quando tem a rocha lá para dentro, né? Que tem rocha, que tem pedra. A outra vê a rocha, vê a pedra e diz, epa, vou mais não. Ela se atraca. Quando chega perto de outra rocha, outra raizinha já agarra a outra rocha. E ela vai crescendo. E ela vai crescendo até chegar a mais de 40 metros de altura. Você está entendendo? Que pedra não pode fazer você parar. Que pedra não é impedimento para você crescer, parar de crescer. Que pedra é instrumento de Deus para você crescer. Que pedra é ferramenta para você crescer. Não é para você parar. Cuida das tuas raízes, que Ele cuida do teu crescimento. Faz assim, olha, faz assim, faz assim. Quando a pedra aparecer, você vai agarrar ela. Quando a rocha querer te parar, você vai agarrar ela. Quando a pedra vir ao teu encontro, tu vai agarrar ela e vai dizer, eu não vou parar, porque eu não sou qualquer planta, eu sou cedro no Líbano. Eu vou agarrar essa planta e vou continuar crescendo. Enquanto eu cresço para baixo, eu vou crescendo para cima também. Você vai florescer. Você vai crescer. Pedra não pode ser impedimento para você parar de crescer. Pedra não pode ser impedimento para você deixar de ser o que Deus escolheu para você ser. Pedra não pode ser impedimento para você abandonar aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Pedra não pode ser impedimento. Pedra não pode ser impedimento para você querer desistir. Continue crescendo. Quando a pedra aparecer, você agarra ela. Quando vier as pedras, eu estou agarrado, é um monte de pedra. Pelos olhos espirituais, tem um monte de pedra aqui, Kennedy, ao meu redor. Minhas raízes estão agarradas em todas elas, porque eu não desisto. Eu não desisto, eu não paro. Eu não desisto, eu não paro. Pedra não é impedimento, repita comigo. Pedra não é impedimento. Pedra não é impedimento. Pedra é para você crescer. Pedra é para você evoluir. Pedra é para você se destacar como uma palmeira. Deus está dizendo, eu não te chamei como um fracote, como um covarde. Te chamei para você florescer como palmeira e crescer como cedro no Líbano. Aleluia. Não adianta vir serra elétrica, vir machado. Não adianta vir rocha, porque você vai crescer. Porque é Deus que vai fazer isso na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Quantas pedras já não nos fizeram parar? Quantas pedras no nosso caminho nos disseram que a gente não era capaz. Mas hoje, a partir de hoje, você que está assistindo, a pedra que aparecer, você vai agarrar. A rocha que aparecer tentando te impedir de avançar e de crescer, você vai agarrar, vai se atrelar nela. Daqui você não sai e vai envolvê-la todinha com as suas raízes. Enquanto você envolve as suas raízes da pedra, você vai crescendo como um cedro no Líbano. Aleluia. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Eu estou me alimentando nessa palavra. Eu estou crendo nesta palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que Deus ele vai te dar estratégia, que Deus ele vai te ensinar. Aleluia. Louvado seja Deus. E é interessante que ela não agarra só uma não.
Se aparecer uma pedrinha pertinho, Kennedy, ela já vai migrando para outra. Quando você vai ver, está um monte de pedrinha, uma juntinha da outra. Mas ela está crescendo. Mas ela está crescendo. Não pare de crescer. Não pare de crescer por causa das pedras. Não pare de crescer por causa das rochas que aparecem na sua frente. Glória a Jesus. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Foi essa palavra que Deus me deu para você, que por causa das pedras da vida você parou. Por causa das rochas que apareceram no teu caminho, você não quis mais caminhar. Jesus está dizendo, ei, aproveite essa pedra, agarra ela e cresce. Foca na raiz que eu faço você crescer. Amém. Receba essa palavra. Bota um fundo musical aí para a gente ouvir. Bota um negócio aí para a gente ouvir que a gente vai cantar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou botar um louvor aqui e a gente vai cantar.